Aqui está ele está conversando com a gente, vereador por São Paulo, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Partido Novo, amolindo. Também foi destaque na Forbes como um dos destaques brasileiros com idade abaixo de 30 anos. Serviço Instagram e Twitter. Forbes Under 30, o cara é, pô. Não é todo mundo que é Forbes Under 30, né, Sammy? Fernando Holliday. Vamos ver, homenagem ao vereador. Fala, Holliday. Como é que tá? Por quanto tempo você não vinha aqui, pô? Pois é, muito tempo, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Você tá sumido por quê? Cara. Na verdade, eu tô sumido daqui, né? Mas tô continuando aí com o meu trabalho na Câmara Municipal. E continuando fazendo aí o meu trabalho e agora também como pré-candidato a deputado federal, né? Agora é a temporada da mentira. Você pode mentir à vontade. Você pode mentir à vontade porque agora tá na mão do povo. Agora o povo vai escolher os candidatos. Agora teremos aí até outubro, né? Eleição em outubro. Exatamente, até outubro, 2 de outubro. Até outubro a mentira vai correr solta. Vai tudo ser resolvido. Promessa. Vai tudo ser... Vai mudar de time. time. Você acha que... Cara, eu acho que para essa eleição a gente aprendeu muito com 2018, né? Onde a gente elegeu vários candidatos tagarelas, né? Que não fizeram nada e que só geraram polêmica. Então acho que nessa eleição de 2022 a gente também vai ver o que essas pessoas já entregaram. Inclusive, as minhas propostas têm tudo a ver com o que eu já fiz em São Paulo. Por exemplo, acho que o maior exemplo de todos é o revogaço. Eu consegui revogar mais de 100 leis em São Paulo, leis burocráticas, inúteis, que atrapalhavam comerciantes, empreendedores, e pretendo fazer também um revogaço federal. Revogando leis trabalhistas, revogando leis tributárias, revogando leis do consumidor que às vezes atrapalham o comerciante e também não ajudam o consumidor. Tipo uma lei do consumidor que atrapalha? Olha, uma lei do consumidor é o fato de você ter que deixar o diabo do livro lá em todo o comércio. Ninguém vai pegar o livro para ler e às vezes você esquece de colocar o livro sobre o balcão e você leva uma multa estratosférica por conta disso, né? Todo comerciante é obrigado a ter o livro? Todo o comércio, todo prestador de serviços, ele tem que ter o livro ali no balcão, sempre visível e à disposição. É o livro e a gente tem que fazer aquele, como que é? O guia de ruas também, impresso. Lembra do guia de ruas? Sim. Todo taxista tinha. Tinha o mapográfico. O mapográfico. Amarelão. O que mais que e lê? outra, e só para completar essa, se a justificativa é você ter a informação para o consumidor, pô, a gente tá no século XXI, bota um QR Code lá, bota um site, alguma coisa do gênero, etc. E na lei trabalhista, por exemplo, nós temos hoje uma autonomia para o Ministério da Fazenda criar diversas regras que as empresas têm que seguir em nome da segurança do trabalhador, etc. Isso acaba gerando algumas regras específicas desnecessárias. Por exemplo, o formato dos armários de uma indústria. Você não pode criar uma regra dessa do dia para a noite sem que o Congresso tenha discutido, pelo menos, sem que os empreendedores tenham tempo para formular. E esse tipo de regrinhas básicas você precisa revogar, porque não ajuda o trabalhador, não ajuda o empresário e vai emperrando o Brasil também. Você tem um projeto que fala a respeito de que proibindo a execução de multas de trânsito, né? O que você propõe nesse projeto e como que funciona hoje em dia? Hoje em dia em São Paulo você leva uma multa e aí você tem direito a um recurso. Quase ninguém ganha esse tal desse recurso, mas tudo bem. E enquanto você está recorrendo, se chega o vencimento da multa, você tem que pagar, né? A multa, não importa se você vai ser inocentado ou não no recurso. Você tem que pagar mesmo que esteja recorrendo. E o sistema judiciário no Brasil inteiro não é assim. Inclusive, o STF fez questão de piorar, dizendo que você não pode nem prender alguém antes do transitado e julgado. Então, por que você tem que cobrar a multa também enquanto você está recorrendo? Então, o meu projeto é para que, enquanto não se julgue o recurso, a sua multa de trânsito não seja cobrado e os seus pontos também não sejam descontados na carteira. Projeto seu? Esse projeto ele foi apresentado agora no início do ano, mas a expectativa é que até o final do ano a gente aprove e consiga colocar em prática. Vocês sabem que isso aí não é de vocês, desse país tupiniquim, esse país tão simpático e tal. Nós, europeus, tem uma lei, aliás... O legislador só serve também pra fazer porcaria, hein? Por quê? Porque as leis... Eu acabei com as porcarias. Pô, acabei com mais de 100 porcarias. Londres tem uma lei. Em Londres tem uma lei do século XIX que fala o seguinte: as damas
não podem comer chocolate em transporte público. As damas. E as mulheres. As mulheres não podem comer chocolate em transporte público e essa lei existe até hoje. E ninguém entende por que na época existe essa lei. Sujava o vagão. Então, às vezes eles têm razão. As instituições estão muito ruins. É melhor fechá-las e renovar. E deixar que a turma se resolva na mão. Resolve esse negócio de ficar defendendo muito instituição. Pra quê? Pra isso? Não é verdade? E você vê a turma mudando de time o tempo inteiro, de opinião. Aliás, você foi confrontado por Mano Brown. A gente falou aqui, eu vi a mano, né? Bela entrevista. Foi assim, não. Tomou um apavoro. Tomou não. Isso aí é debate de ideia. Mano Brown falou o seguinte, praticamente... O cara não dá um sorriso, velho. É debate de ideia, mano. Eu não queria te convidar pra estar aqui, mas te trouxe pra ouvir suas ideias. E as suas ideias foi que você pulou do cavalo e na frente do Mano Brown você não gosta mais do Bolsonaro, coisa que você apoiou lá atrás. Sim. Quem é o seu candidato agora? Porque no Partido Novo, Amoedo também pulou do cavalo. Ele pulou do próprio cavalo. É o Dávila, né? Vem aqui o... É o Luiz Felipe Dávila. É ele. Exatamente. Ele é o seu candidato ou é o Sérgio Moro? Em que lado que você tá? Não, o pré-candidato do Novo e o meu pré-candidato é o Felipe Dávila, porque ele é o candidato que melhor expressa aquilo que eu acredito, né? As ideias liberais, as privatizações, reforma tributária, reforma administrativa. Aqui defendeu o Rouanet, que ele pegou dinheiro da Rouanet. Mais ou menos. É um liberal... ele tem, Sérgio? Não, eu acho que assim, 100% de concordância a gente não vai ter com ninguém no mundo nunca. Não, tudo bem. Mas é aquele candidato que melhor expressa, né, aquilo que eu acredito e aquilo que o Novo acredita. Mas eu defendo uma união da terceira via em torno do melhor candidato lá na frente. Que tá com mais agosto, setembro, e aí pode ser o Sérgio Moro, que pode hoje ser o próprio seria Dávila. Hoje seria o Moro, mas pode ser que seja outro. Agora, sabe o que... Ou o Ciro. Não, Ciro não. O Ciro você não apoia. Eu tava passeando na cidade no final de semana e eu vi que tem um pessoal do Novo falando, você conhece o Novo? Parece que eles pararam no tempo, assim, porque... O Novo, eu acho que de alguma forma se perdeu. Como que você vê o partido assim? Porque teve muita controvérsia do Amoedo. E agora falar que você conhece o Novo, tem Zema eleito, tem um monte de gente eleita. Você não acha que é um pouco estranho isso? Olha, na verdade eu acho que não, porque o Novo, ele ainda tem uma grande dificuldade de entrar, digamos assim, no público comum. Certo. As pessoas ligadas em política sabem o que o Novo defende, conhecem a nossa história, sabem o que os candidatos... Não, tudo bem, mas assim, se você é um filiado do Novo, por exemplo, você sabe por que o Novo existe, etc. Mas uma pessoa comum... uma pessoa da periferia, principalmente, não tem acesso a essas informações e não conhece o Partido Novo enquanto um conjunto de ideias. Pode até conhecer algumas pessoas isoladas, ali o Zema, que é o governador de um dos maiores estados do país, etc., mas não conhece o conjunto de ideias. Então, acho que quando a militância vai para a rua, é nesse sentido, de levar a mensagem do Novo, não a mensagem de um candidato, mas a mensagem institucional para o público, que é uma mensagem liberal. E essa mensagem liberal não chegou nessas pessoas. Holiday, falando já do Mano Brown, né? Aproveitando que ele falou pra voltar pra base, né? Como é que é? Só vou te dar um boi porque você é santista, firmeza? Santista, então, vai lá. Fomos garfados contra o São Paulo, 2 pênaltis. Roubado. Aí é o seguinte... qual é a sua opinião da direita? A direita que ela teve um auge na internet. Você acha que a direita deveria voltar pra base e rever os conceitos? Porque lá também, a direita, a gente sempre fala aqui, todo mundo quer ser general. Ninguém aceita ser cabo, ninguém aceita ser estagiário. Todo mundo quer o auge ali, o troféu sozinho. Você acha que a direita tinha que vir pra base também, Holiday? Olha, é uma boa pergunta. Só que eu acho que a direita ainda tá passando por um processo de amadurecimento. Perfeito. E conforme você vai crescendo e vai amadurecendo, necessariamente você tem divisões. Assim como a esquerda teve ao longo da sua história, né? Você tem hoje os caras do PSTU e do PCO, então nem se fala. Que acham que os caras do PSOL são, assim, a burguesia... mas não são? Que não tem nada a ver... E são, de fato. Mas que não tem nada a ver com o ideal de esquerda do PCO. Então, assim, você tem várias divisões. E eu acho que a direita... Ela era muito pequena em 2015, era completamente unida, e até mais ou menos 2018 foi assim, apesar de você já ter algumas variáveis. Só que a partir de 2018, com a eleição do Bolsonaro, a gente começa a ter mais discordâncias e vamos ali nos subdividindo, mais especificamente entre conservadores, liberais, libertários e tudo mais. Então acho que enquanto a gente estiver nesse processo de amadurecimento, que acho que ainda vai levar alguns anos,
nós não vamos ter condição de voltar para a base porque vamos estar discutindo entre nós. Muitas pessoas dizem que isso é ruim, porque a gente se divide. Eu discordo. Eu acho que isso traz mais qualidade para a direita, porque quanto mais nós debatemos sobre os nossos problemas internamente, maior a chance de resolvê-los para que lá na frente a gente consiga se apresentar como um viés mais maduro, né? Porque você vê a esquerda, ela é totalmente unida. A esquerda é totalmente unida. Você vê o Lulão volta, é que então não briga... O Ciro não tá unido com o Lula, por exemplo. Sim, uma parte, mas assim, esperando a também. direita briga muito mais do que a esquerda. Verdade. Mas eu acho que é porque a esquerda já passou por esse processo e a direita está começando. Eu acho que essa é a grande... Você falou do Ciro, no caso do Ciro, eles estão separados porque cada um quer ter o seu cantinho, mas na hora de um segundo turno, o Ciro vai dar um apoio ao Lula, diferentemente da turma da direita que não vai apoiar o Bolsonaro. Você concorda com isso, não? É verdade. E aí, nesse ponto que você concorda, o que fazer num segundo turno? Fernando Holliday, tá Lula e Bolsonaro, você vai falar assim, não, Lula não dá mais, mesmo não concordando, mesmo tendo o meu candidato aqui, que é o Felipe Dávila, não foi pro segundo turno, vou apoiar o Bolsonaro, porque a esquerda não dá mais. Em 2018. Tá bom, deixa aí. Em 2018 foi assim. Eu apoiei o Bolsonaro desde o primeiro. Desde o começo. Desde o primeiro. Mas eu apoiei na última semana do primeiro turno e no segundo. Não, vocês entraram não, foram lá pra Bahia abraçar ele. Vai buscar voto. Mas agora não é, a gente sabe que agora não é assim. Lógico que é, o cara vai buscar voto. Agora não é assim mais, os caras não apoiam. Eles não estão apoiando o Bolsonaro mais. Acho que não. Mas peraí, o cara vai buscar onde tiver voto, o cara vai buscar. Mas em 2018 eu não era candidato. Eu não era candidato em 2018. Eu não era candidato em 2018 e mesmo assim eu apoiei o Bolsonaro no primeiro turno. Então, assim, em tese eu não tava ganhando nada. E agora no eventual segundo turno? Agora, num eventual segundo turno, se você me perguntasse isso até 2019, que é quando eu já tinha discordâncias com o Bolsonaro, eu diria que eu votaria nele no segundo turno. Só que a partir de 2020 aconteceram tantas coisas que eu realmente não consigo hoje declarar o voto no Bolsonaro. Principalmente por ele ter abandonado a luta contra a corrupção. O fato dele ter sancionado o juiz de garantias Tem muita gente que fala da pandemia, etc. Eu acho que ele cometeu muitos erros aí, mas o que realmente acho que me torna muito difícil votar nele num segundo turno foi o abandono do combate à corrupção. Ele sancionou o juiz de garantias contra a recomendação do Moro e era um projeto do Marcelo Freixo. Eu podia esperar isso de qualquer governo, menos do governo Bolsonaro. Então, assim, foi uma decepção muito grande, apesar de eu reconhecer que ele tem bons ministros, como o Tarcísio, que acho que é um bom ministro, a Tereza Cristina, talvez seja a melhor de todas e talvez uma das melhores que a gente já teve no ramo da agricultura. Mas apesar desses pontos positivos, eu sinceramente acho que eu anularia o meu voto. Eu concordo com você, mas não é esse ponto que o Alba tocou no assunto de a esquerda tá unida, mesmo tendo a divergência lá do Ciro e o Lula. Eles vão se juntar pro bem deles ali. E você não acha que esse é o ponto que falta pra direita? Tipo, porque assim, você vai batalhar pra seja o Felipe Dávila ou o Moro pra estar lá na tal terceira via. Não havendo essa possibilidade, você não acha que é aí que falta o lance de tipo, não queremos um governo de esquerda mais, então infelizmente vamos ter que colocar o Bolsonaro de novo lá. Cara, eu acho que deveria ser isso, mas numa negociação de apoio de segundo turno, você sempre tem que ter algo de que você não abre mão, princípios que você não abre mão. A esquerda inteira abre mão do princípio do combate à corrupção. Eles falam, pra nós isso não é um problema, porque o Lula fez corrupção em prol dos mais pobres, em prol da evolução, etc. Eu não consigo abrir mão disso, esse é o ponto. Eu não consigo engolir. Então você vai de Lula, amor. Então você vai de Lula. Porque ou você vai ficar isentão e falar, não vou votar. É pior ainda. Então aí que tá. Justamente esse é o ponto. Mas aí ele vai votar aí a gente, quando a gente faz isso, a gente não pensa no prol do país. Votar em ninguém também é uma entregar pros caras. Não pode, aqui não pode. Aqui não pode. Aqui eu não deixo. Aqui o Emílio não deixa, não. É o seguinte. Aqui todo mundo abre o voto quando o cara, o político, ele vai atrás do voto. Isso. Onde tiver mais voto, você veja o Kassab. Isso. O Kassab, ele tá em todos os bares. Ele joga de volante lateral, ele vai de base de direita. O Kassab, ele tá em todos os bares. Há faz tempo. É o Elano. Ele tá fazendo o esquema dele, de político. E o cara, quando vira político, que nem o Holiday, já sabe organiza como é que funciona a bagaça pra ele. Acha que já sabe. Olha o sorriso. Esse negócio da gente ficar aqui com ideologia esquerda, direita e tal, é uma
besteira Exato. tão Que não grande. existe, Porque você vê, Geraldo Alckmin se colocou o Lula, a vida Isso. inteira falou Fernando mal, vocês Henrique. xingaram o Lula, Lula ladrão, vieram aqui, só faltaram botar o Lula na Decepar. guilhotina. Agora o Lula já parece ser uma coisa assim. E a gente começa a avaliar e veja bem, os jornalistas, se o Kassab for pro lado do Lula, não é mais centrão. É o quê? Se o Kassab for pro lado do Bolsonaro, vira centrão. Então fica essa coisa, Narrativa. essa confusão toda na cabeça do afegão médio, que ele não consegue entender. Aí você fica, esquerdo, direito. Não é. O cara não vota no partido. É interessante. Vota nada. Você tá no partido noivo, correto? Noivo. Nesse Porra, partido, o noivo. O Amolindo tava com o sindicato. Tava. Tem a bandeira do sindicato atrás dele. Mas é aquele negócio que o cara não sabe O mais. cara queria destruir todos os sindicatos. Ele tá lá pedindo voto. Nem vou te ferrar com o presidente. Vou agora pro governo de São Paulo. Acho que o Poit é do novo, Poit, certo? exatamente. Nós temos Mamãe Falei, seu colega, ou não sei se é qual é a amizade, e temos o Tarcísio. Quem é um cara que você tem preferência? Você vai falar, vou votar no cara do partido. Quem que você acha que é capaz para o governo de São Paulo? Cara, eu acho que, assim, as condições ideais para o governo de São Paulo, primeiro, é um candidato que esteja construindo propostas com pessoas que conheçam do governo, que conheçam o Estado e que sejam especialistas. Segundo, alguém que tenha tido uma boa experiência, pode ser na iniciativa privada, pode ser na carreira pública. E terceiro, alguém que conheça o Estado. Eu não participei da construção da candidatura do Mamãe Falei para governo do Estado, mas participei da prefeitura. E eu tinha certeza que ele estava preparado para ser prefeito, porque eu participei daquilo. Como eu saí do MBL e não participei dessa nova construção, eu não sei como ele está se preparando, não sei com quem ele está discutindo, não sei os programas de governo. Em relação ao Tarcísio, bom, ele não é de São Paulo, não tem nenhuma história política em São Paulo. Então, eu percebo que não é porque ele é o candidato do partido, mas eu realmente acho que o Vinícius Poit é o melhor candidato. Ele já presidiu diversas empresas ao longo da sua carreira, teve um excelente mandato como deputado federal e está construindo propostas com pessoas que entendem de governo, que entendem de Estado e que são especialistas. Por isso, o meu pré-candidato ao governo do Estado é ele. Discurso político, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Nem o Dória tá com o seu texto tão afinado. o Dória, bicho. bicho. Importante. Tá melhor que o Dória. Vinícius faz um trabalho bonito. Tá meio Dória, hein? Fresh Prince. Cara, meu, pelo amor de Deus. Prince. Olha o Fresh Prince aí, olha o sorrisinho dele. Então, quer dizer, os caras estão esperando o Moro subir. Pra ir junto Diz que já tem um esquema, né? Diz que o Mas eu não sei Calcinha... se ele vai subir, esse é o ponto. Eles estavam lá no Gero. Todo mundo uma reunião no Você foi Gero. no Gero jantar com a turma? Não, Teve uma reunião da turma lá no Gero. Lagostinha. Summit leva. Difícil, Mas né? falando nele, ô Holiday, o que você achou da estratégia, do Moro, politicamente? Você acha que a estratégia dele tá indo bem? Ele tá indo bem na tua visão? Cara, eu acho que assim, ele tá construindo muito bem a candidatura dele no sentido de se apresentar como um candidato liberal, tá conversando com a direita, inclusive com a direita mais conservadora, evangélica, etc. Só que eu acho que ele tá falando muito pouco sobre os outros problemas do país. Ele fala muito sobre combate à corrupção e, claro, A bandeira dele. tem que falar, porque é a bandeira dele. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer o que o Moro pensa sobre a educação, sobre a saúde. Felipe Dávila já apresentou um plano para todas as áreas, né? Inclusive meio ambiente. Eu não sei o que o Moro pensa sobre vários O assuntos Felipe ainda. Dávila tem um irmão que é Manuela. diametralmente contra, assim, ele nem na família ele consegue Ele teve o aqui, voto, né? Não, é que o irmão é Não, mas ele teve aqui. bolsonarista. Não, O Felipe ou o Frederico? Tem o Felipe veio, o Frederico não vota nem no irmão, ele nem na família ele ganhava. Nossa, velho. Nem no grupo do WhatsApp da As família. tretas de família eu não sei. Não. Mas eles Ô, falam Holiday, coisas- falando já que ele tocou no Felipe Mas eu Dávila, converso. ele falou que... Olha lá, o Honorato, ó. Esse aí agora tem... Esse aí agora tem um Honorato dele. que fica Não, mandando meu honorato é coisa. o Google. tá O honorato aqui é o Google. Tem um honorato lá que fica É só mandando. colocar aqui, ó, Felipe Dávila. Aí aparece a coisa e eu bolo a pergunta. Qual é a Que ele- altura que ele do falou Felipe Dávila? privatizar a Petrobras. Isso ele falou no primeiro dia de mandato, ele já vai mandar. Você não acha que isso aí é uma parada que... o buraco é mais embaixo, a gente sabe, né? O começo do governo do Bolsonaro também vai, vamos privatizar, e nada andou, foi muito devagar, tá, as coisas andam devagarzinho.
Como que você acha que se consegue caminhar, né, para umas questões como essa, sendo presidente, se você não tem a galera junto contigo, né? O tal, a turma. A turminha, a patotinha do Kassab lá. Que passa. Bom, acho que duas coisas antes de responder essa pergunta. Primeiro que o governo Zema, acho que ele tem demonstrado que o Novo tem uma capacidade de articulação. Apesar das dificuldades, ele conseguiu aprovar muitas coisas lá, inclusive foi o governador que conseguiu pagar os servidores dia depois de muito tempo, com 13º e tudo mais. Segundo ponto, a terceira via, com seus vários candidatos, já está abrindo mão desse estigma de falar de privatização de estatais, inclusive da Petrobras. Né? Tanto o Moro quanto o Dória, o próprio Dávila, enfim, já falaram sobre isso, então acho que é uma onda. E segundo, essa é uma das críticas que eu acho que realmente não cabe ao Bolsonaro, que é a tal da aliança com o Centrão. Não existe hipótese de você governar sem aliança com o Centrão. Exatamente. Isso é uma ilusão. Assim. Então o Bolsonaro, o erro dele, na verdade, foi ter dito que não faria. Exatamente. E aí depois ter feito. Esse foi o erro. Boca aberta. Agora, eu acho que assim, qualquer candidato que fala que não vai fazer aliança com o Centrão, vai governar de forma dele, aí é balela. Eu acho que nenhum candidato, depois de tudo que aconteceu, vai se atrever a falar um negócio desse. Pelo menos eu espero que não. Eu espero que tenhamos evoluído nesse sentido. Então, acho que o grande desafio é fazer uma aliança com essa patota de maneira propositiva. Cara, vocês querem participar do governo? Ó, eu não vou te dar um Ministério da Saúde, porque eu tenho um cara de confiança aqui. Mas você tem... Não, vai, pera. Mas você tem alguém no seu partido, algum médico, algum especialista em epidemia, por exemplo, e eu te coloco na diretoria das epidemias, por exemplo. Eu tenho tal fulano que é filiado aqui, é de confiança. Não, então ele é capacitado, então eu coloco ele lá. Então veja, não é que você não vai colocar gente do Centrão no governo, você vai. Mas vamos colocar pessoas capacitadas e que entendam daquela área. É isso. Acho que pragmatismo 100%. Tá bom. Pragmatismo com ideais. Pragmatismo. Você acha que os caras têm ideal no Brasil, cara? Imagina. Veja aí, veja essa aliança. O Zema conseguiu fazer um governo em Minas, assim, e provavelmente vai ser reeleito. Você acha que ele vai reeleger para vir em 2026, não? Ele gosta do Zema. Olha, eu não sei se ele vem em 2026, mas eu espero que venha. Acho também espero. Que o Michelzinho... Eu também espero. Michelzinho tá ali. Diz que Michelzinho tá com o Tarcísio. Tarzizão. Tem essa informação. Não renunciarei. Sabia? Não renunciarei. Tá sabendo? Não vou renunciar. Eu ouvi essa informação. Bom, mas não sei se é quente ou não. Eu ouvi de alguns vereadores do PT que eles estavam fazendo algumas pesquisas internas lá e as pesquisas dele dão que o Tarcísio provavelmente vai tomar a vaga do PSDB no segundo turno, né? Se a eleição fosse hoje. O Holiday, e você indo pra vereador, pra pré-candidato... Não, deputado federal. Não, ele é de vereador. E eu sou vereador. Não, indo pra deputado federal. Isso. Qual é... Pra explicar pra gente, qual é a mudança política disso aí pra você na sua cabeça? Por exemplo, beleza, eu fui aqui vereador de São Paulo, agora eu vou precisar ir pra federal pra tentar resolver. O que melhora aqui? Cara, eu acho que assim, ó, o meu grande desafio como esses quase 6 anos de vereador é que eu queria tratar de temas que, enquanto vereador, eu não podia. Né? Por exemplo, o problema da segurança nas zonas periféricas da cidade de São Paulo. Tudo bem, a gente tem a Guarda Municipal, eu fui o vereador que mais enviou emendas para a Guarda, para comprar armas, coletes, etc. Mas a Guarda Municipal são 6 mil homens para uma cidade de 12 milhões de habitantes. Né? Então, para eu tratar de segurança pública, eu preciso discutir isso a nível federal. E enquanto vereador, eu tenho ali emendas de 5 milhões. Como deputado federal, eu tenho quase ou mais de 20 milhões para enviar para a cidade, para armar também a polícia militar, para dar mais condições para o policial militar trabalhar na segurança pública e diversas outras áreas que, como vereador, eu não tenho muito o que fazer. Então, acho que o grande benefício é esse, essa abrangência de funções e dar uma ampliada naquilo que eu posso fazer pela cidade e pelo país também, né? Muito bem. Dito isso, vocês estão aí com essa conversinha. Não gosta nenhum. Quem tá tem mandando... um merchan pra fazer ainda, fazer merchan. Holiday, você vai ser candidato agora, você tá cheio de ideia. Pelo amor de Deus. Você é um moço novo. Vai fazer merchan. É um moço novo. Joga bem, cheio de dessas conversinhas de direita e esquerda. Mas ele é gente esse boa, papinho de ili-nili. Eu gosto. Cotas. Mas ele não é dessa. Banheiro pra... Contra isso. Tem 3 caras que estão mandando. Tem 3 caras que estão mandando no Brasil. Pilar.
O pilar. Fachin, Barroso e Moraes. Tchau. Esses a turma. Esses são os É a Liga atacantes das do três Brasil. patetas. Falando, joga aqui, ó, joga lá, pau, não sei o quê. Esses estão mandando e desmandando o Brasil. Esses E três. muita gente fica quietinho. E acabou. E agora, José? Essa é a turma que está lá segurando a Cabeça de chave. cabeça de chave. Comandantes. Olha, ó. Pra nós vamos agora No fazer ataque. isso, tá, não sei o quê. Tá aqui, ó, os três que estão. Toque O que errado. você acha? Cara, O curiosamente. que você acha disso? Curiosamente. Falei uma bobagem? Vai lá. Curiosamente, o meu TCC, eu tô me formando agora em História, né? Esse semestre. Meu TCC é sobre isso. É sobre o STF na ditadura, como que era um órgão absolutamente esquecido, jogado ao léu, que ninguém se importava, quase não tinha funcionários, não tinha carros oficiais, ninguém tava todo mundo, em outras palavras, cagando para o ministro do STF. Não tinha essa moral. Acaba a ditadura, vem a redemocratização e esses caras, com toda essa mágoa guardada, acumulam uma influência absurda na Constituição na Constituinte de 1988 e conseguem influenciar para que eles ganhem, na verdade, superpoderes. Quando eles ganham esses superpoderes em 1988, ao longo do tempo, eles vão se utilizando cada vez mais desses poderes. A ponto de que hoje o STF tem, na prática, muito mais poder do que o Legislativo, que, se quisesse, poderia impeachment todos os ministros do STF e renovar do zero. Só que a Corte, ela conseguiu tornar o Legislativo e o Executivo dependentes dela e fazendo com que haja um desequilíbrio de poderes. Então, você não falou bobagem, você está certíssimo. Os ministros do STF hoje são pessoas absolutamente super poderosas e a única forma da gente mudar isso é com uma reforma constitucional. Não existe outra maneira. Ou uma ditadura. Tá, pelo amor de Deus. Ou uma boa ditadura, mas pode ser uma boa ditadura. Por que não? Putin aí, ó. Por que não? Tá funcionando lá. Por que não? Se tiver funcionando. Ditadura do bem. Porque ali o Sim. que aconteceu? É igual o ódio do bem. O que aconteceu? Ficou essa confusão, a turma ficou muito confusa, aí os caras foram tomando poder, agora estão É deles. E o poder é difícil de tirar. Veja você, meu Ocupa querido um menino. espaço. Veja você, meu querido Já menino, foi que poderoso. é vereador e agora quer ser deputado federal. Quer abraçar o mundo. Daqui a pouco Pra abraçar Senado. Ele quer um escritório maior. Que é o escritório maior. Lógico, um chofer. Assessores. O clube. Digo mais, em Carros 2028, prefeito de São Paulo. Chamou pra ele. 2028. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Isso aí também vai de vocação. Eu acho que tem gente que tem vocação e tem gente que não tem. O cara precisa aguentar, precisa ter sangue frio, precisa esperar, precisa fazer o jogo. Precisa fazer o jogo. É aquilo que você falou, você tem que fazer o jogo. Bem você jogado. aprende a jogar, que eu acho que é o grande erro do Moro. O Moro não tem o menor traquejo. Não é boleiro. Ele não tem o menor traquejo. Não é a Por área quê? dele. Porque o Moro, como juiz, dava show. Sim. Porra, juiz... Coloca daquele respeito. jeito, ele lá, fala, não sei o que, quieto, Lula, cala a boca. É um Colocava você já respeito. se borra. Ele, como candidato, ele saiu de juiz para a presidência da República. Ele não tem... Ele não tem um traquejo remeleixo. pra você... Não tem o remeleixo. Porque é lógico, as É o suas Michael ideias... Aguenta uma Jordan no perguntinha. beisebol, As né? suas ideias você tem que transferir Pois para o exclui. público. Claro. É natural isso de qualquer homem público, é você ter ideias claras e transferir para o público. Eu acho que o Moro não tem nenhuma. Brigou com a Polícia Federal agora. Tá do Gordão. Tomou a chamada. Gordão Tomou a cavou o chamada do pênalti. Gordão. Imagina o Moro e o Ciro Gomes Imagina, num debate. Você ficou nervoso com uma pergunta minha, imagina o Ciro Imagina. prensar ele. Então, Falar do Youssef, é do isso, joio e é do isso que eu trigo. queria saber. Não sabe de nada. Muita gente se decepciona e fala, meu, isso aqui não é pra mim. Você tá animado? Cara, eu já passei por esse desânimo, né? De falar, putz, acho que não vou... Inclusive na minha reeleição de vereador, né? Eu cheguei a pensar em nem me candidatar mais, porque realmente era muito difícil. Só que as poucas coisas que você consegue realizar tem um impacto tão grande na vida das pessoas. Por exemplo, esse negócio do revogaço, essas 100 leis revogadas. Cara, eram leis, assim, absurdas, né? E olhando, assim, parece uma inutilidade, né? O formato da lixeira das padarias que vendem guloseima, ou a lei que trata do modo adequado de se lavar laranjas. Aí tudo, mas por que você vai se dedicar a isso? Cara, se o cara não lavasse a laranja do jeito que a lei dizia, ele tinha que pagar uma multa de R$1.200. Tá absurdo. E veja, e quem diz que ele tá lavando a laranja do jeito correto ou não? Fiscal. E ele tira o jeito correto da cabeça dele. Então, assim, quando eu revoguei isso,
eu recebi o agradecimento de vários comerciantes que já tinham sido multados várias e várias vezes por conta disso, ou receberam ali proposta para pagar uma propina de fiscal. Então, assim, foi uma pequena coisa que eu fiz, mas que para aquele comerciante mudou o mundo daquele cara. Então acho que é esse tipo de coisa que dá ânimo para Eu preciso fazer um break só pra rede agora, Reginaldo. A gente continua o papo aqui. Agradável. Com o Fernando Holliday. O Twitter dele lá, pra você ficar brigando, é Fernando Holliday. Marca o Ciro. O Twitter e o Instagram, Fernando Holliday, marca o Ciro lá. Fala, Pro ele Ciro falou também de você tá na lá treta. no Pânico, resolve com ele. Isso, fala, ó, Ciro, é Cirão da... Cirão tá vestido de Naruto. Porra, o Cirão tá impossível. Naruto. Cirão tem que vir aqui. Cirão tá é bom. impossível. Vai dar uma busca. Arroba Fernando Holiday. E tem cursos também. Já pagou? Cursos.fernandoholiday.com.br. Isso aí. É Finalmente isso aí? um merchan. o merchan. Lá no Cursos Fernando Holliday você vai encontrar um curso exclusivo sobre as 10 principais mentiras da esquerda sobre racismo, hein? Opa, aí sim, hein? Entrou Por que você não levou essa pauta pra mim tem lá? uma promoção especial. Não Pra levou, quem usar lá o código Pânico22 tem um desconto de 40%, hein? O gerente enlouqueceu. Acesse Então, agora mesmo. Holiday. Então entra lá. Pânico 22 aí. cursos.fernandoholiday.com.br cursos.fernandoholiday.com.br. Break, Reginaldo, a gente volta já já. Ó, que legal. Muito bem, Holiday. Holiday, Vamos falar eu desses ia cursos. perguntar o Calma seguinte, aí. você foi lá no Mano Brown e falou que se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro. Isso aí. A sua saída do MBL não me convenceu muito os motivos. Porque você falou, outras formas, mas você continua fazendo a mesma coisa de sempre. É isso aí. Tá falando que você é o falso 9. Não. Eu queria saber se, assim, você tem algum arrependimento do MBL, já que você falou de racismo, o que você achou do caso do seu querido Kim lá, que se meteu na confusão lá? Nossa, barbaridade. Você te ligou, falou, me ajuda. Bom, só para esclarecer o negócio do Bolsonaro, eu me arrependi de ter apoiado ele no primeiro turno, mas com todas as informações que eu tinha, eu com certeza teria apoiado ele no segundo. Mas no primeiro acho que eu deveria ter insistido mais na candidatura do Amoedo, que era importante você ter um candidato liberal com uma boa porcentagem. Agora, em relação ao MBL, claro, eu dei lá todas as minhas justificativas, mas também a gente teve algumas discordâncias de estratégia. E é isso que queremos saber. No início de 2021, em janeiro, que foi quando eu saí, eu apoiei a candidatura do Marcel Van Hatten para presidente da Câmara. Bom. E a estratégia do MBL era apoiar, inicialmente, eles não apoiaram explicitamente e tal, mas a estratégia inicial era apoiar o Baleia Rossi. E depois, no final... Eu queria fazer a reforma. E agora tá aqui. E de última hora eles lançaram a candidatura do Kim. E eu discordei porque eu achava que era muito mais efetivo, então, já que ia lançar a candidatura do Kim, apoiar o Marcel. Mas, assim, são discordâncias de estratégia, Sim. né? Não são discordâncias sobre ideais ou Vocês pessoais. têm amizade no CPF. De boa. E aí, em relação a isso que ele falou lá no Flow Podcast, eu mandei uma mensagem pra ele, né? Me solidarizando, porque, assim... Você pode fazer diversas críticas ao Kim, mas daí você dizer que ele é nazista, eu acho um absurdo. Foi fora do contexto, É né? absolutamente fora do tom. Escuta, você é um cara que domina Mas os isso aí é pra algoritmos. sacanear também, né? Só pra complementar. sacanagem. Você é um cara que domina algoritmo, faz rap, domina o TikTok, você sabe fazer a campanha. E o que precisa ter uma pauta. Antigamente, a pauta de vocês era o combate à corrupção, você se colou ao Bolsonaro. Qual é a pauta que você acha que os políticos precisam abraçar nas plataformas que bombam clickbait? Puta, que pergunta. Espetacular. Dancinha do Roda Kim. viva. Não, dancinha, o Bolsonaro foi eleito como, Mas eu não bonitão? entendi muito Roda a viva. pergunta. Eu também não também entendi. Vou resumir. Clickbait? Vou resumir. Vamos O lá. Bolsonaro usou o canal do Facebook, Ah, o WhatsApp, sim. e foi muito bem. Ele né? domina a rede Aquela lá, pauta, o né? Bolsonaro é O bom de MBL criou uma produtora de conteúdo que faz muito bem. Você também é um cara que produz conteúdo. na Honorato, internet. que fica pondo os Não cortes importa. lá. Sem O camisa. povo, o povo já percebeu. Posta sem camisa. Percebeu, mas os caras estão lá, tá? Tiazinha. mas quem- porra. Você tá no grupo do Tiazinha? WhatsApp, Lindo? Quem? Você. Onde você vê suas notícias? Aqui. Tá todo mundo aqui. Ué, e no- daí? Mas é só a gente que eu conheço. Mas não importa. Eu não Você tô no seu, Você não nem precisa da quero tá. internet. Você não Quem? precisa? Do Então, quê? o cara não vai fazer campanha com internet agora. O Campanha? político não vai usar a plataforma. O Facebook, o Instagram. se Do usa que? muito. Dele lá de
Boneco do Moro. Usa ou não usa? Só Tem usa isso. só usa. Marketing, você tá falando marketing? Lógico, bicho. Marketing. É marketing. Mário Marketing. Peraí, Mas marketing. aí é a pauta marketing. que o cara escolhe. É, eu O Bolsonaro era família, colocava arminha, criança, Deus o cara acima de bombou. Vamos bater lá, os petistas. Qual é a pauta agora? Do que o cara vai falar? Entendi agora. Agora eu entendi. Porra, Qual vai tá- ser o marketing? Pois eu falo, você. O Qual é a marketing. pauta? Não? Tá bom, então desculpa a minha falta de. Você entendeu ou não? Eu entendi. É o Agora eu marketing. entendi. Tá bom. É Uma que boa pergunta. eu acho que nessa eleição vai ser muito fragmentado. Por exemplo, pra mim, o principal assunto que eu falo nas redes sociais e que eu já falo há muito tempo, não é nenhuma novidade, é cota racial e racismo. Então, assim, pra mim, o clickbait, digamos assim, é falar de cota racial e racismo, porque é o assunto que eu mais discuto, que eu mais debato, etc. E de maneira mais propositiva, que é aquele assunto que não engaja tanto, mas é essencial, é o revogaço, né? Que eu acho que vai ser aí a minha bandeira de campanha também. Mas tem candidatos que vão continuar batendo Mas na tecla isso eu acho, combate à isso eu corrupção. gostei de você, o Holiday. Porque eu gostei disso. Mas do quê? De tirar a lei. Ah, sim, lógico. Tem É. muita lei. Não, o cara bom quer tirar a fazer, lei. né? Isso, ferrar. isso. Cada Mais um quer imposto, pôr sua... O cara vem, não, agora eu vou fazer essa lei. Exatamente. Tanta lei. Isso foi bacana mesmo. Bom tirar a lei. Às Eu vezes é quero mais ser importante um deputado revogador. É bom tirar. Vai eliminando. Revogador, é. Agora, Deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Pera aí, ô. Espera aí, ô. Só faz pergunta. Essas pautas, você acha que vai pegar esse negócio de racismo, aborto, vai voltar na armamento? Então, Puta, é sempre isso que eu tô volta. dizendo. Eu acho Saúde. que É sempre os mesmos. Eu acho que Vai isso vir daí o cara que vai vai ser vir. fragmentado. Vai ter o Nichado. cara do armamento, vai ter o cara da cota racial, sou eu, vai ter o cara do LGBT, da ideologia de gênero, o cacete a bragueiragem. quatro. Vai ter isso. Vai ter o cara do Não binário. combate à corrupção. Ele gostou da brother. Mas isso você não acha? A gente vai ter um cara pra Faz cada com- assunto. Acho que vai ser isso. Zuzu faz na sinagoga. Mas que sem gracinha. Não me segura. O Sam quer fazer Nossa. broderagem com você. Ele foi na sinagoga. Vai fazer a pergunta. Ele tá. Ele, Ele quer, Eu não quer vou fazer contar. graça. Chico aí, ó. Faz uma pergunta de assunto é faz uma sério. pergunta de economia, porra. Ah, Você não quer já saber? não. Eu fiquei um pouco chateado com o Eu gosto muito do Holiday. Ele é um cara Você de gente falou, boa, gente sei o que boa. lá. É amigo íntimo do Zuzu? É. A gente tem amizade mesmo. Muito legal. Agora, eu fiquei um pouco chateado porque eu achei que você ia quebrar tudo com esse negócio de parar a escola. E você... Parar a escola? Pararam as escolas. Pandemia. os na protocolos. pandemia. E, Tá. e você... Eu não vi. Talvez você tenha feito, mas uma briga tão... De volta, Pedro. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, Fernando Holiday vai ser candidato a deputado federal. Fernando Holiday é de São Paulo. Pré-candidato. Pré. Não pode falar. Ah, eu sei. Pergunta do Sam. Pré-candidato que é candidato. É o Fernando Holiday, ele é deputado. Desculpa, ele é vereador por São Paulo e agora vai estar lutando aí por uma cadeira na Câmara Federal, vai ser deputado federal. Brasólia. Se você votar nele, evidentemente. Sim. Tem gente que odeia e tem gente que gosta. Tá E dividido. tem gente que está muito em dúvida. Sim. Isso, tá de Tem dúvida. gente que não vota. E tem gente que também não Eu vai não votar, voto. vai falar Eu não não vou vou votar. votar. Abstenção. Mas a pergunta do Samidana Não, que eu tava era a falando das respeito escolas, que assim, é uma coisa que tá no âmbito de um vereador, né? Escolas municipais, a gente perdeu muitas aulas, os professores não queriam dar aula, queriam ganhar, mas não queriam dar aula. E tinha professor falando, não quero dar aula também online, porque os alunos não têm internet. Então ele queria não fazer absolutamente nada. E eu não vi muitos políticos se posicionando contra, né? Pô, eu recebi até uma nota de repúdio do sindicato porque eu chamei esses caras de vagabundos. Não, E é mas o que são, né? Os professores que não quiseram trabalhar depois que já tinha vacina são vagabundos. Não havia outra justificativa. Eu disse isso no plenário da Câmara, inclusive durante a discussão da reforma da Previdência. Enviei diversos ofícios à Secretaria da Educação e o sindicato se recusava a voltar com as aulas presenciais e mesmo com toda a cobrança ainda demorou muito tempo. E hoje tá aquela coisa, né? Vai, não vai, etc. Mas eu recebi várias notas de repúdio, inclusive tem um pedido meu de cassação atualmente na Câmara por conta disso, mas eu continuo insistindo e repito aqui. Você, professor, que não quer trabalhar ainda agora, quando nós já estamos na terceira, indo para a quarta dose da vacina, você que não quer trabalhar é um vagabundo e continuarei repetindo isso quantas vezes forem necessárias. Viu, Sami? Falou agora. O Sami só dava no Zoom agora. Peraí, Agora eu gostei. eu peço desculpas à POS Processa aí, não é a gente, Foi não. ele, viu? em qualquer momento de... Isso. Agora me fala uma coisa, esse negócio de racismo, tá, esse negócio de trans, você não acha que são
as corporações que estão mandando nisso. O CEO, hoje em dia, ele tem um discurso político muito mais bonito e eficaz do que o seu, meu garoto. Convence. O CEO da Coca-Cola, o CEO da Apple, o CEO A gente tá da falando Tesla, da Microsoft aqui no começo do programa. Bill Gates. Bill Gates toda hora tá dando pitaco. É o pai da vacina. O Bill Gates hoje parece muito mais um político Pitaquinho do que gaúcho. um gestor. Então, meu amigo, esquece. Você não vai vencer. Tudo indica que eu perdi essa batalha. Você não vai vencer. Os políticos não vão vencer os CEO. E sabe o que mais me incomoda nesse assunto? É que assim, de fato, nós negros temos diversos problemas. Você entra no shopping, o cara acha que você é o empregado, ou então que vai roubar o lugar, é parado pela polícia, apesar de eu particularmente nunca ter sido parado. É verdade que existem esses problemas. Mas quem é pobre sofre com diversos problemas em comum na pobreza. Eu concordo com você, e aí eu vou concordar ao PCO. PCO? Sim. PCO. PCO. Ao PCO. Olha só, pimenta neles. Porque é o seguinte. Pimenta nos outros. Porque é o seguinte. Essa questão que eles nos vendem é estética. Perfumaria. É puramente estética. Só que não resolve o problema, que é o problema do pobre. É o cara que é pobre. Isso mesmo. É o cara que não tem condição. Esse cara que é o cara que tá... Só que a estética, ela vende aquilo lá. Ela vende todo comercial bonito. O comercial bonito na televisão e não sei o que, não sei o que. E é uma coisa que só interessa a corporação. Não, é verdade. Porque não adianta a gente falar aqui e consumir Nike. A gente consome Nike, Apple. Até o PCO consome Apple. Então não adianta nada ficar falando aqui, não adianta nada você falar, pô, a Apple tá cagando regra aqui, mas tem um monte de escravo na China fazendo essa porcaria. Onde o cara produz. Vendendo. Exatamente. Então qual é o qual vai ser o negócio? Fica discurso. E tem mais. Não sei se você me entendeu. Não, eu entendi completamente. E eu concordo mais ainda pelo seguinte. Quando a gente diz, né, pelo menos quando eu digo, o pobre ele sofre da mesma forma independente da cor. Aí vem o esquerdista e me diz o seguinte: não, mas o negro tem um sofrimento a mais por conta da cor da pele, por isso ele precisa de cota. Falei isso pra você. E a menina que é abusada pelo tio dentro de casa, qual é a cota que ela vai ter? E o menino branco que vai pra escola só pra ter o que comer, porque não tem comida dentro de casa. Eu sou negro, sofri com racismo diversas vezes, mas nunca me faltou comida. Mas eu já tive colegas de classe na escola pública que só iam pra escola pra comer e não conseguiam se concentrar em nenhuma aula, porque eles não tinham alimento, uma coisa básica, e não tem cota pra esse cara. Aí eles vêm e dizem, não, mas ele pode usar a cota social, que é a cota pro pobre. Pois bem, o preto também pode usar a cota social. Esse é o grande ponto. Só que hoje é muito mais midiático, é muito mais politicamente correto você defender a cota racial, apesar dela reforçar o racismo. Porque, veja, alguém precisa dizer se o cara que está sendo contratado ou selecionado para o vestibular é realmente negro. E aí eu tenho que olhar o quê? Para a aparência dele, exclusivamente para a aparência. O tom da cor da pele, o formato do nariz, o tamanho dos lábios, a textura do cabelo, e isso é racismo. Mas a sociedade, infelizmente, fechou os olhos para esse tipo de racismo. Mas você acha que vai voltar essa pauta? Porque, as pautas de sempre, há 20 anos, arma, segurança, né? Aborto, muito aborto. Liberação das drogas, racismo e agora é trânsito. Saúde, LGBT. Vai vir muito bem. Gênero fluido. Saúde. Pauta LGBT e não binário. E aí, meu amigo, vai passando o tempo, o pobre continua pobre. E ele nem tá... O esgoto que não chega. Não tem saneamento. O cara não tem esgoto na casa dele, tem que ir lá limpar a fossa. A coisa vai andando e a gente vai ficar sempre no papo de lá atrás e não pensar lá na frente, né? Que os caras estão pensando em 2050, meu. Esse é o tipo de discussão, principalmente essa discussão do gênero, que acho que assim, ela realmente tira o foco completo dos reais problemas do Brasil. E essa, pra falar do PSOL de novo, essa é uma crítica do PSOL que faz o completo sentido ao PSOL. Porque é um partido que se diz conectado com as bases, com os mais pobres, etc., mas tem um discurso, um debate completamente distante da realidade do mais pobre. A dona Maria, que é empregada doméstica, não quer saber se eu vou falar ele ou ele, ela. Ela quer saber como é que vai estar o salário mínimo no mês que vem. Ela quer saber como é que vai estar a inflação. Exatamente. Às vezes e outra, em um país
em que você tem mais da metade da população semi-analfabeta e milhões de analfabetos, você criar ainda um problema em relação à linguagem só vai atrapalhar ainda mais o nível de educação do nosso país. Mas o isso sujeito ele não sabe escrever ele e ela. Agora você está dizendo que não é nem Mas ele e isso ela. é corporação, mas isso é corporação. Isso aí não é. Isso aí não vem de lugar nenhum. Isso aí é da Netflix, lá dos Não, mas Hollywood. vem também dessa militância pessoalista aí, principalmente. Americano. Isso vem de americano. gente- E agora os Papinho. caras estão lá com a guerra, lá o Putin Sim, entrou no... da Ucrânia. E o diz que agora a urna aqui. Tá sabendo ou não? Tá sabendo o quê? Pediu pro Putin ajudar o Bolsonaro. É sério. Não é brincadeira. Ajuda nós lá, Putinho. O Putin que vai dar uma ajudada. Ajuda aí, pô. E essa eleição, hein? Vai ser uma confusão, cara. Eu acho que a gente vai ter algo muito parecido com o que foi nos Estados Unidos, apesar de ser uma pena, né? E eu acho que a gente poderia ter evitado esse problema. Assim, o Bolsonaro tem diversos defeitos, né? Eu já disse aqui que não pretendo votar nele, mas em relação à urna, ele tem um ponto específico que faz muito sentido. Que é o seguinte, o TSE diz, não, as urnas são auditáveis. São, mas até um certo ponto. Eu sei quantos votos foram depositados naquela urna e com a ficha eu sei dizer quantos votos foram para cada candidato. Mas o voto individual não é auditável. É impossível o indivíduo eleitor saber se o número que ele digitou foi computado da forma adequada. Não tem como mapear. Não tem como. E nesse ponto ele tá adequado. O grande problema é que você, digamos assim, você cria um discurso dizendo que as eleições foram manipuladas por conta disso. Aí eu acho que já é um completo exagero do Bolsonaro, e esse foi o grande erro dele, e por isso a gente não conseguiu avançar nesse debate. Porque realmente não existe prova de que as eleições, qualquer uma delas, Mas se o Fachin foi fraudada. Se o Fachin, o Barroso botar o Jamegão e o nosso querido Moraes falar, tá certo. Vale. Tá certo. Você É o fala, VAR. vale. Acabou. É o VAR. Acabou. É o VAR. É o VAR. É o nosso VAR. Não se a gente tivesse um congresso capaz de se firmar. Porque o grande problema é o seguinte, como tem vários caras que dependem de decisões do STF, que tem vários processos, inquéritos, etc., eles ficam acuados. Mas se você tivesse um congresso com pessoas ficha limpa, sem rabo preso, seria muito mais fácil de avançar com essas discussões. verdade. Esse é o grande problema. Agora, uma coisa que eu estava analisando, a canhota não tem nomes novos. Não tem base. Não. Isso é o quê? Que base não. Isso é meio pra direita, né? Eu diria que... É porque como a direita mesmo ficou associada... A direita quem louca. defende o Bolsonaro. Direita louca. Direita doideira. Não é nem louco. Tem a Assim, direita louca. E a direita é que limpinha. esse é outro defeito, né, que acho que várias alguns facções. críticos do Bolsonaro têm. Você criticar o Bolsonaro é uma coisa, agora você criticar o eleitor do Bolsonaro é outro, Sim, completamente claro, diferente. claro. Eu acredito na maior parte das coisas que o eleitor do Bolsonaro acredita, e a maior parte deles não são loucos, até porque eu fui um desses eleitores e não me acho louco. Mas o ponto é o seguinte, direita ficou associada a defensor do governo. É isso. O governo é de direita. Então, se você é de direita, você defende o governo. Bolsonaro, não então, necessariamente. para me dissociar disso, como eu tenho várias críticas ao governo, então hoje eu me digo como centro-direita. Centrinho moderno, você. O New Center. Centrinho gaúcho. É o New Center. Ele é o... Centrinho Ô, Holiday, a gente bateu um papo, falou a respeito que você... Lá vem, ó. Você saiu... Não, que eu tava falando das pautas LGBT e tal. Você falou que ia defender. Queria saber de você, como um liberal aí, pela ótica liberal, como que você vai defender essas pautas aí? Boa essa imitação, E hein? o que você tá fazendo? Firmeza? Imitação, hein? Bom, Ei, para de aplaudir aí, mano. Tá batendo palma aí por quê, mano? Boa. Pedir palma não, mano. Vai, fala aí. Cara, acho que assim, um dos meus projetos na Câmara, né, é para tratar do suicídio, principalmente entre jovens adolescentes e aqueles jovens que se mutilam, né? Eu já tive vários colegas, assim, no ensino médio, que por conta da sua sexualidade, por medo de falar com o pai, com a mãe, etc., ele acaba se mutilando e, em alguns casos mais graves, se suicidando. E você não tem nenhuma política específica nesse sentido para tratar deste problema. Então, eu tenho um projeto na Câmara nesse sentido, que é para incentivar instituições do terceiro setor e a própria iniciativa privada desenvolver programas nesse sentido, mas também para que a prefeitura tenha um programa permanente com psicólogos para ajudar
esses Trabalho esses social, jovens, trabalho social. exatamente, a se assumirem e enfim, a terem a sua sexualidade também respeitada. Ô, Fernando, você falou da questão da. Os caras agora esperam, né? Você falando da questão da urna eletrônica. Não, e as vambora com ele pesquisas? aqui. As pesquisas que o Lula está em primeiro. Você acredita nessas pesquisas? Eliseu, Como é que você pensa nisso? Você acha que o Lula realmente está em primeiro? Apesar de tudo que ele fez, o Brasil ainda vai votar de novo nele? Rapaz, a minha família é do interior da Bahia, né? Inclusive, eu devo visitá-los agora nesse final de semana aí de carnaval e eles vivem lá no interior da Bahia. E assim, uma grande parte deles, muitos deles, vão votar no Lula. E veja, eu sou vereador de São Paulo, eleito com discurso antipetista, sou radicalmente... Ele tá com a bandeira vermelha Ele tá meio... Tá no bolso. Tem um dedo escondido. Eu falo contra o PT assim, desde que eu me tornei uma figura pública e antes mesmo, e eu não consigo convencê-los de que o PT é uma droga. E por que isso? Porque o imaginário dessas pessoas é muito forte. A ideia de que no governo do Lula eu conseguia comprar uma geladeira... Cara, viajar de avião. Viajar de avião. Alguém que nunca viajou de avião, alguém que nunca teve uma geladeira e teve no governo Lula, não tem argumento que vai fazer esse cara mudar de ideia. Então, acho que a virada para tirar os votos Lula não tá nessa base, que é muito forte. Eu acho que deve representar aí uns 20% do eleitorado, mas tem uma camada superficial que é mais de classe média e tal, e que pode mudar de voto. Espera lá um pouquinho. Repare bem. Repare bem, meu estimado. Olha lá, olha o que vai falar. Bolsonaro também é fenômeno, hein? Também. Não vem que esse já ganhou, não, que você já tá com a bandeira. Você tá com duas bandeiras lá. Ele tá. Porque é o seguinte, a quase vermelha e a vermelha. Não, falando sério. A laranja é do lado direito. Falando sério. Bolsonaro também é fenômeno. E Bolsonaro é um cara que... Os dois são. Eu sou mesmo. Não, mas de popularidade. Mas espera lá, Bolsonaro há 4 anos atrás ninguém sabia quem era. Agora ele tá lá, sentado em saco de cimento. Tipo Farol. Não tinha. Tá na tinha farofa Aécio. Isso. Tinha Aécio. Tinha Alckmin. e Michelzinho. Você já viu o Alckmin? também tava Dória. sentado. Peraí, tô falando sério, tô falando em voto, pô. Tô falando em povo. Você já viu o Alckmin capinando? Você já viu o Moro com chapéu de cangaceiro? Não pega bem. Você já viu o Dória comendo pastel? Coxinha. Bolsonaro só tinha o Lula. Só tinha o Lula. O Dória tinha de lixeiro aqui. Vinha Então esse negócio lixeiro, aqui pô. que já ganhou no centro, tá lá. O Bolsonaro tá levando água lá. Inclusive circulou um Tá vídeo... sentado no saco de cimento. Fora que ele... Fora o que ele não impediu da Guerra Mundial. Não, e também... O que o Lula vai fazer é o seguinte, já cortou a cabeça da Dilma, do seu genro lá, já cortou a cabeça do genro também. Não tem nada a ver com isso. Já cortou a cabeça de todo mundo. De quem você comprava dólar. Cortou a cabeça de todo mundo, falou, papai voltou. Você que é do Youssef, você que tá no barco Não do vem, não. Youssef, não vem não. O senhor não sabe de nada. Eu vou ligar pro Youssef. O senhor não sabe de nada. O Youssef tem a lista aí. Olha o Break. Então. Então vamos fazer um break. Fica aqui até o final, hein? Você não vai embora, não. Precisamos saber Hoje é sessão especial. precisamos saber os segredos. Os segredos da pisadinha. Essa eleição vai ser complicada. Cabinos da pisadinha, vai levar ele. A sociedade voltou a tremer. Voltou a tremer. O gigante acordou. Por falar em tremer, nós vamos fazer o break rapidinho. Já vamos passar a informação da guerra. Do Eliseu Biden. Caetano. Seria bom uma guerra mesmo. Não né, fala meu? isso. Você brinca com umas coisas. Lógico. Aí resolve tudo. Aí volta pro zero. Vai lá pro front. Aí volta tudo humildão. Você acha que devia zerar, né? Aí zera tudo. Igual a Segunda Guerra. Volta tudo humildão. Não, Passa limpo. Break rapidinho, o Fernando Holliday continua aqui e tem o curso do Fernando Holliday. Entra lá. 40%. Cursos.fernandoholiday.com.br. Se você colocar Pânico lá, é 40% de Pânico desconto. 22. Pânico 22. Ele vai dar um 40% de desconto para você conhecer as mentiras sobre o racismo. Você briga Contadas também. pela esquerda. Você também apanha. Vamos saber, eu quero saber depois É disso. porque toda vez que eu falava disso, falavam que eu não estudava história. Aí eu fiz Aí você um curso foi pra E todo deu mundo. aula, deu Exatamente, aula. dei a aula agora. Então vamos fazer o break rapidinho. Já a gente volta. Bom. É isso? É um break rapidinho? Mas break. Continuamos o papo. Na volta eu vou chamar o Eliseu.
na volta da rede. Olha Eliseu. Olha que lindo. Grande Eliseu. Já ele vai passar pra gente. Você quer fazer alguma pergunta? Pode saber do curso ou não? Eu queria saber das mentiras, ele colocar esses tópicos aí pra instigar a galera, porque querendo saber quais são essas mentiras aí. Boa. Levantei agora, fala. Já estamos lá? Estamos no YouTube. Aqui é sem tirar. Então, peraí, eu vou falar. Vamos saber. Quero saber. Eu achei que a gente tava no intervalo. Tava aqui. E a gente não respira, irmão. 2 horas sem tirar. Caralho, eu tava aqui boiando. Não, então eu vou ler aqui uma por uma das minhas aulas. Bom, o negócio é o seguinte. Resumindo tudo, né? Na primeira aula, eu falo principalmente sobre a escravidão no Brasil, porque a esquerda diz que a escravidão no Brasil foi um negócio único e que nós tiramos os negros à força de lá e etc. Só que, na verdade, a escravidão também era um aspecto da cultura africana. E aí eu explico como se dava essa escravidão na África e como se deu também o tráfico negreiro. Aí na 2 eu falo sobre a dívida histórica que não existe mais. Eu explico... porque a tese da esquerda sempre tem que explicar a tese da esquerda, né? A tese da esquerda é de que depois da escravidão os negros têm uma dívida histórica que hoje precisa ser paga pelo Estado, através das cotas. Só que isso não é verdade, porque ao longo do século XX nós tivemos uma miscigenação que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo e que diluiu essa dívida histórica. Na terceira aula, eu falo sobre a falta de qualificação como principal problema. Depois da escravidão, por mais que tivesse o racismo, muitos negros não conseguiram emprego, não porque eram negros, mas porque não tinham educação, não tinham qualificação. E aí eu explico exatamente como era essa sociedade pós-escravidão. Depois, eu uso o exemplo da Índia, que teve cotas como uma fonte de intriga entre a população. Certo. Uso o exemplo da Malásia, que foi que estabeleceu as cotas e, na verdade, dificultou a vida das pessoas que usaram essas cotas. Uso o exemplo do Sri Lanka, que acabou as cotas, a implantação de cotas acabou numa guerra civil. Eita. Uso o exemplo da Nigéria, que mostrou que a tentativa de instaurar cotas não uniu o país, dividiu mais ainda. E uso o exemplo dos Estados Unidos, que tem vários exemplos de estados que acabaram com as cotas raciais e mesmo assim teve um aumento de negros em determinadas universidades. Falo ainda também sobre a pirâmide educacional, que é hoje o fato do Brasil investir muito mais no ensino superior e muito menos na educação básica e como resolver esse problema e por que isso ajuda os negros. E, por fim, como o capitalismo é, na verdade, a melhor solução para a inclusão dos negros na sociedade brasileira. Muito bacana, mano. Bacana porque você concorda com tudo. Não, é bacana porque o cara estudou, porque todo mundo prensa o cara, vem o Ciro, chama de Capitão do Mato e o cara vai dar aula, pronto. Por isso que é bacana. Que tudo, boa, Holiday. Tudo é uma cagada. Se o cara fizer, quando a Princesa Isabel fez a lei, quando fez a lei que libertou os escravos, porque o escravo era um meio de trabalho, né? Ele era o cara que... instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Se naquele momento ele tivesse feito uma reforma agrária e colocado os caras nas regiões, porque, tinha muita terra. Sim, eu acho que foi um erro. E terras do Estado Isso. Se tivesse feito isso naquela época, hoje seria um outro país. Sim. O Brasil ia ser completamente diferente. E é isso... Mas... passou, sei lá, 200 anos. Exatamente. Depois. Não, e é isso mais ou menos o que eu digo no curso também, porque havia uma dívida histórica, de fato, quando acabou a escravidão. E ela devia ter sido paga ali. Esse é o ponto. Então, mas empurrou o problema. Aí quando acumulou. Empurrou o problema, aí se criou os morros e tal, aí criou. Só que o que aconteceu? Vieram também os imigrantes que eram muito pobres, e também foram pra periferia e se relacionaram com esses negros. Perfeito. E hoje você tem uma diversidade tão grande no Brasil que não é possível você dizer que um branco é descendente direto de um dono de escravo ou que um negro é um descendente direto de escravo. Em todas as famílias vão ter brancos e negros. Perfeito. E essa diversidade impede você de pagar essa dívida histórica de maneira exata. É impossível, não tem como mais. A única maneira é você resolver nos problemas sociais, que vão melhorar principalmente para os mais negros. Mas nunca melhora. Na bomba... A gasolina não cai. Exato. Isso vocês não fazem lá. Vocês veem que essas conversas na bomba. Ainda não sou na bomba a gasolina nunca diminui. Cai às vezes. Não cai. Na bomba não cai, Sami. Cai. Nunca cai. Na bomba. Na bomba nunca cai. Mas a ANP. Que ANP, nada. A Associação Nacional do Petróleo. Não, na bomba não cai. Beijo pro diretor, Zezinho.
Pitanga, o Fuinha. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar com o Eliseu. O Eliseu vai contar com a gente aqui, ó, como é que tá. Atualizar isso. Vai atualizar a treta da Rússia. Sim, ele que vai da pra Ucrânia. E essa. Rockabilly. Isso aí é mesmo, isso aí é o mesmo pepino. Isso aí é o mesmo pepino. Puta, isso tá impossível, hein, gordão? Tá no break. Cadê o Nonato? Não mandou? Não, eu no tô break no Google. nada, isso aqui nunca para. Isso aqui é o seguinte, cara. Isso é uma bela confusão. Mas você tá com voto ou não? Cara, por que eu vim de blazer? Tô suando. Candidato. Aqui o ar-condicionado a gente deixou na medida pra produção. Depois do 25. Eu vim com o blazer, falei, tem que parecer mais Tira, sério. Pode tirar. Vai Cuidado da pizza. Tira a camisa. Tira aí. Do maluco do pedaço. É maravilhoso. Muito bom esse Mas vídeo. Você vai ganhar, precisa de quantos votos? Partido Novo precisa muito voto, hein? Tá fraco, hein? Eu ia pegar um partido bem pequeno. O 35. Aqueles 35. O 35 do Weintraub. Isso. Cara, o Partido Novo, em 2018, elegeu 3 deputados por São Paulo. Um foi o Vinícius com 200 mil. Vinícius Poit, a Adriana Ventura com 65 e o Alexis com 45 mil votos. Então, assim, em tese, entre 40 eu acho já muito arriscado, mas entre 60 e 80 mil votos já é possível voto pra caramba, hein? É muito mas pra vereador eu tive 67 mil, né? Então, se as mesmas pessoas votarem... o negócio é eu convencer esse povo. E você acha que a turma continua contigo? Oi? Você acha que a turma continua contigo? Confia. Cara, eu acho que assim, de 2016, que foi a minha primeira eleição para 2020, eu consegui mais apoio com todas as ações que eu fiz, etc. E eu acho que nesse mandato eu tenho seguido na mesma linha, né? Então, eu não vejo nenhuma razão para não manter Mas uma análise fria, você virou meio um Sérgio Moro. Você é odiado pelos dois lados, se você for pensar, né? Também. O cara não, que é não do é odiado. Não, odiado ele não é. O cara do Bolsonaro falou que você pulou do cavalo. E o cara lá do PT sempre vai te odiar. E você tem um outro público, né? Que você tenta conquistar. Serginho Moro. Não, é meio Sérgio Moro. Bem lembrado, hein? Serginho. É verdade. Mas em 2020 eu já era anti-Bolsonaro, né? Então eu já tinha o reflexo Sei, mas disso. é a tua base, meu. Você tem que trabalhar pra base. É difícil, você me sabe, trabalhar pra base. Trabalhar pra base. Não tem como. O Sami também é um puta sabonete, meu. O cara é dos bancos. O cara é dos bancos, vai apoiar o Lula. Ele não consegue apoiar o Lula. Os banqueiros. Eu nunca votei no Lula. Os banqueiros vão apoiar o Lula. Eu nunca votei no PT. Olha lá, ó. Nunca votei no PT. Você viu que o Lula fez pelo Nordeste? Não, mas Brasil feliz de novo. Cara, é uma confusão. É uma doideira. É uma confusão. Liberais, meu amor. Não, a audiência sabe. A confusão que as pessoas estão tendo agora. Por quê? Porque tá um lado ou outro. E aí, o que você fizer ali um ou outro vira fica com inimigo. uma bela confusão. Mas o bom da democracia é justamente isso. É a confusão. Que ela se arruma dentro dela. Essa confusão faz com que ela vá se ajeitando dentro dela, dentro da votação. Né? Isso é que é a... Eu acho que assim, é aquela frase clichê lá do Churchill que diz que a democracia é o pior sistema que existe, exceto todos os outros, né? Então assim, não tem jeito, é isso. Porque ela se arruma, ela vai se arruma? Acho que não. Porque a democracia, ela se arruma dentro. Porque você podia ter um ditador. Claro, gente acabou. Mas aí não tem jeito, cara. Mas é isso. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso querido Holiday está aqui com a gente, Fernando Holiday. E agora vamos direto para Miami. O nosso correspondente Eliseu Caetano, ele vai falar sobre Rússia e Ucrânia. A gente quer as informações, meu querido Eliseu. Salve, salve, Emílio Surita, salve, salve, turma do Pânico, muito boa tarde para todo mundo. Tô aqui me divertindo pra caramba acompanhando o Pânico, mas o assunto por aqui hoje é sério, viu? Nós do jornalismo da Jovem Pan News seguimos acompanhando de perto aí a chamada, mundialmente escalada da tensão entre os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Como a gente tem acompanhado aqui no Pânico, estamos todos bem informados, há pelo menos 150 mil soldados militares russos nesse momento na fronteira com a Ucrânia. De acordo com a Casa Branca, esse ataque e invasão pode acontecer a qualquer momento ainda nessa semana. Aliás,
essa data específica tem sido aí adiada quase que diariamente, né? Porque, de acordo com o Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos, a Rússia já era para ter atacado e invadido a Ucrânia, e ela tem sido demovida quase que diariamente por conta da pressão mundial. Já a Ucrânia, a partir do presidente do país e também com informações do Serviço de Inteligência Local, disseram que não acreditam que a Rússia vai invadir o país ainda nessa semana por conta dos muitos treinamentos que eles ainda precisariam fazer para que isso acontecesse de uma maneira considerada correta. Já os americanos, através do Exército, afirmam que todos os passos dados pelos militares russos indicam essa invasão sim, e ainda nessa semana. Eu separei algumas novidades para a gente trazer aqui no Pânico. A primeira é que a Rússia já teria preparado aí uma lista com pessoas para serem presas e mortas caso haja invasão na Ucrânia. Seria uma lista de inimigos russos que deveriam cair. Essa lista chegou aqui nos Estados Unidos, está já em poder da ONU, foi enviada inclusive para o Organismo de Direitos Humanos da ONU, pela Casa Branca, viu? A carta destaca que Washington está profundamente preocupado e alerta aí para uma potencial catástrofe de direitos humanos. Por contrapartida, o exército da Rússia já disse ter matado 5 ucranianos, mas esses ucranianos seriam parte aí de uma espécie de gangue e que teriam tentado invadir a Rússia. Isso teria acontecido hoje, na manhã desta segunda-feira. Segundo informações de uma agência estadual, 5 membros de um grupo chamado Sabotares foram eliminados ao tentar entrar em território russo. Eles estavam em 2 veículos de combate, inclusive, que também foram destruídos. A Ucrânia, por sua vez, liberou agora há pouco, há cerca de 10, 15 minutos, uma nota oficial, dizendo que desconhece esse fato e que a informação, portanto, é falsa, viu? Que nenhum soldado do país que estava em Rostov, que fica no leste da Ucrânia, ali já quase fronteira com a Rússia, onde o incidente teria acontecido, foi morto, viu? Agora, de manhã, o Serviço de Segurança russo destacou que um projétil vindo da Ucrânia destruiu a estrutura de um posto fronteiriço nessa mesma região que eu falei há pouco, a cerca de 150 metros da divisa de um país com o outro. Ou seja, um país está supostamente atacando o outro e os Estados Unidos estão no meio dessa confusão toda, tentando segurar uma possível guerra que, obviamente, mudaria aí o cenário geopolítico que a gente conhece, né? A União Europeia e a Ucrânia fecharam um acordo de princípios, viu? Porque, como a gente sabe, a Ucrânia pretende entrar na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia é contra, porque a Ucrânia está lá no leste europeu, então eles estão dizendo, olha, vocês não podem fazer parte desse tratado, porque vocês sequer estão lá. E a discussão toda é por conta daquelas tubulações de gás natural que passam pela Ucrânia e que abastecem parte, ou melhor dizendo, boa parte da Europa. Se essa questão do gás natural fica de domínio da Rússia, a situação por lá também muda. Então a Rússia quer intervir nisso aí, não quer deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN. Só que, de fato, hoje, para criar uma missão de formação militar consultiva em Kiev, que fica no leste da Ucrânia, a União Europeia e a Ucrânia fecharam, então, esse acordo. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, que está, inclusive, em Bruxelas, na capital da Bélgica, disse que não se tratam aí de forças de combate, seria apenas um treinamento conjunto aí entre a União Europeia e a Ucrânia, né? Uma união de forças, como ele falou. E chegando já nessa questão da união de força, a gente também tem que trazer um outro dado importante que também foi liberado hoje, que é o seguinte, gente, o Conselho Europeu aprovou aí a liberação de uma grana, e uma grana pesada para ajudar a Ucrânia, viu? 1,2 bilhão de euros. Vão ser emprestados aí nos próximos dias para a Ucrânia em um plano apresentado pelo Executivo há alguns dias, viu? A UE agiu rapidamente com essa decisão de liberar esse dinheiro para tentar ajudar os ucranianos a se reconstruírem, se é que vai chegar a essa necessidade
de guerra. Bem, essas são as informações oficiais, são as informações de momento e nós, obviamente, aqui do jornalismo da Jovem Pan News, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, estamos atentos, de olho e podemos entrar a qualquer momento aqui na programação do canal. Obrigado aí pelas informações diretamente dos Estados Unidos, as últimas informações aí dessa treta. Eliseu Caetano. Agora, Emílio, não coloca mais foto minha de cabelo aí não, porque eu tô careca já tem um tempo. Que dali foi pra isso é uma imita até o Sami. A gente vai mandar o Ervic pra você. Isso aí, Eliseu. Isso aí, o Samidana tava lá. Isso foi lá no MIT, aquela universidade famosa lá em Boston, Massachusetts. Esse lado onde eu tô é Cambridge, o lado de lá é Boston. Sim. Cidades aí famosas por conta da educação. O Sami vive por lá, né? Quem tem dinheiro viaja muito, né, gente? Aí fica... Samidana. Isso aí, o Samidana tá impossível. Ele e o Doni. A brodagem. Broderagem. Deixa eu agradecer. Muito obrigado pela participação, Eliseu, trazendo pra gente as informações dos Estados Unidos. É isso aí também, essa mídia americana também, vou dizer uma coisa pra você. É que nem um furacão. Você já viu quando tem furacão lá que vem, que o cara tapa a janela? Eles vão tomar a Ucrânia. E não sei o quê. O que foi, Gordão? Tá com medo? Não, eles vão tomar a Ucrânia lá. Você vai ver. Eles... sei lá, não sei o que vai acontecer. Não vai chegar na terceira guerra. Lá a briga é... Puta, a briga lá faz tempo que tem essa briga. O ruim é Estados Unidos também, porque Estados Unidos, quando acabou a União Soviética, ele quis impor... Ele quis impor a democracia do jeito deles no mundo inteiro. Estilo americano. Exatamente, é que nem um ilinile mundial. O Ocidente venceu. Agora é assim. Deixa que eu resolvo. O Ocidente venceu. Aí entraram nessa treta que agora eles não conseguem sair dessa confusão que eles estão, com terrorismo, com tudo. Mas é assim a vida, né, o Holiday? Pois é. Mas aí os Estados Unidos dizem que não vão reagir, né? Então, assim, o que vai será guerra mundial, não vai ter. Não. Vão dominar a Ucrânia, vão tomar a Ucrânia e já era. Eu acho que vai ser isso também. Parabéns, obrigado. Mas vai ser assim mesmo? Ditador e acabou? Porque lá não tem essa conversa, né, amigo? Tem. Rússia, aí China. Umas sanções econômicas, o Putin vai falar, dane-se. Isso. E boa. Tô com a China e já era. Igual aconteceu com a Crimeia, igual sempre acontece, né? Você sabe que os Estados Unidos gasta 600 bilhões de dólares para segurança interna deles. Caramba. Acho que no mundo inteiro ninguém gasta tanto dinheiro. Provável. Só nós. É muita grana, né? Talvez. Só para segurança deles. Sim. Por mexer em vespeiro. Vai mexer em vespeiro. Sabe o que eu queria